coloca em risco as nossas vidas. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá? Olá a todas e a todos, eu sou o Romerito Pontes e essa é a primeira edição do podcast do Opinião Socialista. E como não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre a pandemia do coronavírus e a crise do capitalismo ao tentar lidar com essa situação. Nós conversamos com Zé Maria de Almeida, presidente nacional do PSTU, que faz uma avaliação da postura desastrosa do governo Bolsonaro diante da crise, e também com a Fabiana Stefanoni, da Itália, que nos dá um relato de como está a situação naquele país e como os trabalhadores estão enfrentando a situação. Olá, Zé. Oi, Romerito. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Zé, com exceção do governo, todo mundo diz que é preciso tomar medidas urgentes para enfrentar a pandemia, como é o caso do isolamento. Qual o problema disso tudo? Então, eu diria que há três ordens de problemas que dificultam uma reação que seria necessária para proteger a população frente a essa pandemia. A primeira delas tem a ver com as condições de vida do povo brasileiro. Nós temos uma parcela imensa da população que vive em condições subhumanas, de absoluta precariedade. Você vai na periferia dos grandes centros urbanos e falar em quarentena como é que aquelas pessoas que estão amontoadas em barracos, sem nenhum saneamento básico, sem água para lavar as mãos, vão poder permanecer em isolamento social em casa para cuidar da sua saúde e evitar contaminação. Isso é uma impossibilidade dada pelas próprias condições de vida das pessoas. Isso se agrava, isso é a segunda ordem de problemas, que é a destruição do serviço público de saúde do país. O Brasil tem o SUS, que é um sistema bastante moderno, foi implantado na Constituição de 88, elogiado pelos especialistas. O problema é que esse sistema vem sendo paulatinamente e sistematicamente destruído pela falta de investimentos e pelo investimento, pela priorização do Estado de apoiar a saúde privada no país, a privatização do sistema de saúde. Então, agora, as condições para atender a ampla maioria da população são absolutamente precárias, e isso numa situação em que a pandemia coloca um quadro em que mesmo um bom sistema de saúde, que se existisse para atender a população, seria sobrepassado pela quantidade de demanda que a rapidez da contaminação coloca. Então, esse é um segundo problema, e o governo que nós temos no país, nós entramos aí numa terceira ordem de problemas. O grande empresariado está preocupado apenas em garantir os seus ganhos, os seus lucros, e o governo que o representa de uma maneira, além de tudo, bastante desqualificada. Ou seja, nós temos um governo que segue insistindo que é histeria, que esse problema não é tão grande, e, na verdade, atua de forma, em primeiro lugar, a evitar qualquer prejuízo à atividade econômica, entenda-se, ao lucro das grandes empresas e dos bancos, e quando toma medidas, toma para proteger esse lucro das grandes empresas e dos bancos. Como é que adia o prazo para pagamento de impostos, autoriza as empresas a reduzir salário e jornada dos trabalhadores, ou seja, são todas medidas que vão no sentido de proteger as empresas, não de proteger a população. Como é o caso da dívida pública, por exemplo. Veja, o Brasil ele destina para os bancos todos os anos quase R$ 1 trilhão para o pagamento de uma dívida que não existe, a chamada dívida pública. E agora não há dinheiro para garantir um atendimento à saúde de maneira adequada para a população brasileira. Então não é que não há o dinheiro há. É que o dinheiro segue sendo canalizado por esse governo para atender os interesses dos bancos, dos grandes empresários. Zé, e sobre a recomendação de isolamento? Há muitas polêmicas em torno disso. O problema da quarentena para toda a população, ela esbarra concretamente em duas questões. Primeiro, o seguinte: é preciso parar a atividade econômica do país, é preciso parar as fábricas, parar as empresas todas, salvo aquelas que sejam absolutamente necessárias para as necessidades da população, produção de equipamentos médicos, alimentação, remédios, ou seja, fora aquilo que é essencial, tem que parar para que as pessoas possam ficar em casa. Então, como é que o cara vai ficar em casa se ele tem que trabalhar, pegar um transporte lotado, cheio de gente, seja no ônibus, seja no trem, todo dia? Então, em primeiro lugar, isso, ou seja, é necessário parar as empresas para que os trabalhadores possam permanecer em casa. Em segundo lugar, obviamente, o trabalhador tem que permanecer em casa com garantia de emprego, com garantia de salário. Em segundo lugar, o governo tem que destinar verba para apoiar os trabalhadores informais, o pessoal precarizado, que não tem registro em carteira, que trabalha por conta própria. Como é que essas pessoas vão trabalhar? Vão parar de trabalhar?
só se parar de comer. Então é preciso que o governo destine verbas para isso. E veja, o Brasil tem verbas para isso, tem recursos, tanto para garantir todo o atendimento adequado à saúde da população neste momento, como tem dinheiro para atender essa parcela mais desfavorecida da população, que não tem um emprego, que não tem uma renda fixa. Basta tirar dos bancos. O Brasil precisa parar de trabalhar para enriquecer banqueiro e, mais do que nunca neste momento, é preciso colocar os recursos que o país tem a serviço de atender necessidades da população. E sobre parar a produção, a gente tem visto notícias de países como a Itália, a Espanha, onde a situação do coronavírus está bem grave e os trabalhadores estão, diante da recusa do governo, assumindo a responsabilidade e entrando em greve para parar a produção. Sim, são alvissareiras essas notícias das mobilizações, das greves na Itália, das greves no Estado espanhol. E esse é o caminho, ou seja, que a classe trabalhadora vai precisar seguir em todo mundo. Veja que no Brasil nós não podemos depender da disposição desse governo, do grande empresariado, de respeitar e de atender as necessidades da população neste momento, porque não se pode esperar isso dessa gente. E esse é o caminho que nós temos que seguir, nós temos que estimular a mobilização dos trabalhadores pelos meios que é possível neste momento de pandemia. Não é possível fazer uma manifestação pública, porque nós não podemos aglutinar as pessoas, nós podemos fazer greve, nós podemos fazer panelaços, como foi feito no Brasil anteontem, ontem de novo, ou seja, com uma manifestação fortíssima da população do país, em todas as regiões do país, exigindo aí o fora Bolsonaro, o fora Mourão, ou seja, mudanças na política com que está se enfrentando essa situação, essa catástrofe que se abate sobre o nosso país, seja pela ameaça à saúde pública que a pandemia significa, seja pelas consequências que ela traz na economia e a crise social que tende a se aprofundar no país em função disso. Veja, nós já vivemos uma situação grave nos últimos anos, pelo desemprego, pelo ataque aos direitos dos trabalhadores, que é dado por esse ajuste fiscal que os grandes empresários e o governo Bolsonaro têm feito. Imagine uma retração da economia na dimensão que se avizinha se nós analisarmos o que está acontecendo nas bolsas de valores. Isso deve levar a um agudizamento dessa crise social a níveis inimagináveis. E é preciso que o povo brasileiro se prepare para lutar, para se rebelar contra isso, porque é a única forma que nós vamos ter de obrigar que os rumos do país sejam outros, não sejam esses que o Bolsonaro quer nos impor e o grande empresariado quer nos impor. As greves, portanto, que estão em curso são notícias alvissareiras, nós temos que tratar de disseminar esse exemplo. Sobre a situação na Itália, tanto do coronavírus quanto das greves, nós conversamos com a Fabiana Stefanoni, que é dirigente do PEDAC, o Partido da Alternativa Comunista, a seção da Lite na Itália. Ela nos traz um relato de como está a situação no país, qual tem sido a postura do governo e como os operários têm se organizado para enfrentar a crise. A entrevista é de Jefferson Schoma. Olá, Fabiana. Fabiana, é o seguinte, o governo italiano foi acusado de demorar muito para tomar medidas realmente efetivas para combater o coronavírus. Qual é a situação real hoje do país e o que tem feito o governo italiano? Ahora, la situación en Italia del coronavirus es muy grave. Hay muchos casos de miles y miles de infectados y centenas de muertos. Viejos, pero también no solo viejos, también jóvenes. Y especialmente en el norte del país ahora, pero se está difundiendo también en el centro, en el sur del país. Está muy difundido en las regiones donde hay muchas fábricas, industria, y esto no es casual, porque ¿qué pasa? Que donde hay las plantas, las fábricas y los obreros trabajan juntos, muy cerca el uno del otro, claramente el contagio es más fácil. Para dar un ejemplo de lo que está pasando en Italia, hay ciudades que no saben dónde poner los muertos. Están pidiendo a otras ciudades que pueda tomar estos muertos. El problema es muy, muy grave porque este virus es muy, muy peligroso. Se difunde con una rapidez impresionante y no se sabe bien cómo. ¿Qué pasa con el gobierno? El gobierno al comienzo hubo una postura loca totalmente y intentó
desvalorar el problema. Y también nosotros creemos por el tema del capitalismo, ¿no? Porque los patrones, las fábricas, como se estaba difundiendo en las regiones más ricas del país, no querían cerrar la producción, no querían interrumpir la producción, la mercancía, la venta de mercancía, etcétera, etcétera. Y por esto se demuestra como el capitalismo es un sistema bárbaro, que cuando hay necesidad de producir y vender, la gente puede morir, ¿no? Y los obreros también. Dada essa ineficiência do governo, como é que reagiram os trabalhadores à Itália? Bueno, al comienzo los trabajadores, los obreros no sabían qué estaba pasando, porque el gobierno decía que el país tenía que ir adelante, seguir trabajando, etcétera. Pero empezaron a llegar noticias de muchos muertos. La gente sabía que en los hospitales no había puesto donde poner los enfermos y que la gente estaba muriendo y que por los recortes de la austeridad, ¿no? De los últimos años no había posibilidad en los hospitales de curar a la gente. Y por esto los obreros empezaron a tener miedo de lo que estaba pasando. Fale um pouco sobre qual tem sido a atitude das principais centrais sindicais do país. Hubo un acuerdo escandaloso entre las principales burocracias sindicales del país, el gobierno y la patronal, que decía este acuerdo, que lo firmaron hace pocos días. El acuerdo dice que los trabajadores, los obreros tienen que seguir trabajando y en las plantas. Y todo el país tiene que parar, ¿no? Tienes que parar las pequeñas tiendas, tiene que parar los pequeños comercios, tiene que parar las escuelas, la gente no puede salir de sus casas, pero los obreros tienen que salir de su casa para trabajar. En las plantas no tiene que enfermarse que parar la producción. Claramente esto es un tema que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? El tema de la barbaridad de estos sistemas sociales. Y la patronal y el gobierno, las principales burocracias sindicales están de acuerdo en esto. Y lo peor es que en este acuerdo está escrito que también si hay casos de gente afectada por coronavirus en la planta, en la fábrica, el patrono tiene el obligo de parar la producción, solo que tiene que informar al gobierno. Y además se dice también que sí, un patrón puede decidir, si quiere, parar la producción por unos días para hacer que después de este paro, de esta cerrada, ¿no? Después de cerrar pocos días, los obreros puedan volver a trabajar más seguros. Pero los obreros saben bien que esto no es posible, porque con el coronavirus no es posible trabajar en seguridad. Y la única cosa que podría de verdad ser segura son cosas, dispositivos, ¿no? Que son muy caros y los padrones no quieren comprar. Y además, en este acuerdo entre la burocracia y la patronal, el gobierno está escrito que cuando las fábricas cierran por unos días, pueden utilizar las ferias, las vacaciones de los obreros, ¿no? Y por esto hay una bronca muy grande entre los obreros y la burocracia sindical, el gobierno y los patrones. Zé, de volta à realidade brasileira, você usou a expressão catástrofe que se anuncia. E pelo que você disse, tem dois aspectos nisso. O primeiro é a crise da saúde pública. O segundo é a crise social que essa pandemia vai trazer para o país. Na visão do PSTU, qual deve ser a postura diante dessa situação? Então, eu já falei um pouco sobre isso antes, mas eu acredito que o enfrentamento das duas dimensões dessa crise, dessa catástrofe que nos ameaça, na saúde pública, por um lado, na economia, e a crise social que isso vai gerar por outro, demanda, em primeiro lugar, uma resposta mais imediata a essas necessidades que a nossa classe, que a população tem. Por um lado, exigir do governo, das autoridades do país,
os recursos necessários para garantir atendimento à saúde da população, para garantir apoio, especialmente apoio a essa parcela mais sem recursos da nossa população, o povo mais pobre que vive na periferia dos grandes centros urbanos. É preciso destinar muitos recursos para poder apoiar essas famílias que vão viver uma situação infernal nesse processo, garantir os investimentos e a atenção necessária à saúde de todo mundo. Isso implica também enfrentar os interesses do grande empresariado e exigir do grande empresariado, em primeiro lugar, a paralisação das empresas todas, com exceção daquelas que produzem aquilo que é essencial para a população neste momento, mas paralisação das empresas, garantia do salário dos trabalhadores para que as pessoas possam permanecer em casa, evitar o máximo possível o contágio, apoio financeiro, ou seja, é preciso que o governo destine recursos para ajudar o desempregado, para ajudar aquele que trabalha por conta própria, de forma que ele possa ficar em casa e, ao mesmo tempo, ter garantido o seu sustento e o sustento da sua família. E é preciso garantir a estabilidade no emprego, a garantia de salário para todos os trabalhadores, acabar com esse processo de eliminação, de ataque aos direitos dos trabalhadores que tem sido sistemático nesse último período em nosso país. Então, esse primeiro problema, ou seja, a primeira resposta, seja ao problema da pandemia, seja aos problemas da crise econômica, é o primeiro passo que nós temos que dar. E que nós vamos poder avançar mais ou menos nisso a depender do tamanho da luta que a gente conseguir construir. Porque nós não estamos trabalhando com autoridades que estejam preocupadas em resolver o problema ou com empresários que sejam preocupados com a saúde dos seus trabalhadores. Pelo contrário, o governo é completamente irresponsável, é um governo que só se preocupa em bater continência para o Trump nos Estados Unidos e atender os interesses do grande empresariado e dos banqueiros, né, em proteger o lucro das empresas e não proteger os interesses do país. Então nós vamos ter que pressionar nesse sentido. Agora, por outro lado, é muito importante que nós temos claro na nossa cabeça que essa luta é um primeiro passo e nós temos que tratar de, dado esse primeiro passo, buscar construir uma ponte que nos leve a um objetivo que de fato é o objetivo que nós temos que ter em última instância com a nossa luta. Porque se nós analisarmos um pouco mais em profundidade o quadro que nós vivemos hoje, nós vamos ver que a doença mesmo é o capitalismo. É o capitalismo e a destruição dos seres humanos, da natureza, que ele promove cotidianamente para poder aumentar o lucro dos bancos, que gera situações como essa, que gera a disseminação desse vírus. Depois é o próprio capitalismo que impõe às pessoas condições de vida absolutamente precárias em todo o planeta, que as expõe completamente desprotegidas aos efeitos da pandemia. Né? Nós estamos vendo isso em todos os países. Aqui no nosso país é dramática a situação da saúde pública para a ampla maioria, amplíssima maioria da população brasileira. E não vai haver solução para os problemas que afetam a vida da classe trabalhadora, esse que nós estamos vivendo agora, os que nós já vivemos antes, ou os outros que virão, se nós não superarmos essa situação de conjunto estruturalmente. Então essa luta ela tem que arrancar da defesa dessas demandas concretas, ela tem que avançar na exigência. Nós temos uma tarefa nesse país aqui, que é botar para fora esse governo, o governo Bolsonaro, Mourão, toda a sua trupe. Com esse governo é impossível resolver os problemas que afetam a vida da classe trabalhadora, pelo contrário, nós vamos para um agravamento dessa situação. Essa é uma luta que vai ter que ser abraçada pela população, pela classe trabalhadora brasileira, mas também não é só isso, nós temos que superar essa sociedade capitalista. Em primeiro lugar, o processo de produção do país é uma anarquia completa porque responde pura e simplesmente aos interesses dos proprietários, dos grandes empresários, dos banqueiros que querem saber de ganhar mais dinheiro e rápido, independentemente do que isso causa ao planeta ou do que isso causa às pessoas. E se nós pudéssemos planejar a utilização dos recursos que cada país tem, da riqueza que o povo produz com o seu trabalho, nós teríamos plenas condições de garantir vida digna para todas as pessoas. Agora, para que eu possa planejar a utilização dos recursos que o país tem e do resultado do fruto do trabalho humano, eu preciso abolir a propriedade privada. Eu preciso fazer com que aquilo que é fruto do trabalho das pessoas seja propriedade das pessoas através do Estado. O capitalismo não vai nos permitir isso nunca. O capitalismo só destina a nossa população, a população do mundo todo, cada vez mais guerras, cada vez mais sofrimento, cada vez mais doença, cada vez mais violência. Então a nossa luta que começa pela exigência do atendimento dessas demandas imediatas, ela tem uma perspectiva mais geral que nós temos que ter em vista, que ter em mente, porque a construção dessa perspectiva mais geral, ela começa agora na nossa luta cotidiana. Nós temos que acabar com o capitalismo, nós temos que construir uma sociedade socialista. Essa é a nossa luta, essa é a nossa tarefa.
até o momento que nós fechamos essa edição, o Brasil já tinha mais de 1.500 casos confirmados, pelo menos 25 mortos, e o governo Bolsonaro continua insistindo que a pandemia do coronavírus não passa de uma gripezinha. A gente vai ficando por aqui e obrigado para você que nos acompanhou. Esse programa também contou com a participação de Diego Cruz e JJ. E só lembrando, você também pode acompanhar a gente pelo YouTube. Se inscreve lá e não deixe de compartilhar esse programa com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. É isso, um abraço e até logo!